E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui vai ser o primeiro, né, falando sobre os meus palpites aí para a Loteca 1189, Loteca do final de semana. Temos que prestar muita atenção aqui nessa grade, porque depois desses confrontos final de semana, muitos times aqui terão confrontos pela Copa do Brasil, hein? Se você gosta do canal e gosta das informações que são deixadas aqui, peço que se inscreva no canal, porque ajuda demais quando você se inscreve. Curta, compartilhe esse vídeo para apoiar e deixa aí seus comentários. Quero saber o que você está achando dos vídeos, os seus palpites. Se você tiver mais informações, fique à vontade aí para deixar nos comentários, porque ajuda demais. Então, sem enrolação, vamos aqui, né, pro primeiro vídeo da Loteca 1189 e o primeiro jogo em um clássico tricolor entre São Paulo e Grêmio. Que eu trago aqui de informação, né, que o último jogo do São Paulo perdeu para o Palmeiras por 1-0. Antes de eu continuar aqui, né, lembrando que muitos times aqui vão jogar no meio de semana e nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, beleza? Antes disso, né, fora de casa venceu o Alianza Lima por 2-0 e em casa um empate com Fortaleza em 0-0. O Grêmio jogando em casa tá vindo de um empate com o Bragantino em 1-1, fora de casa outro empate pela Copa Sul-Americana em 0-0 e em casa venceu o Santos por 1-0. Classificação do campeonato, né, a gente pode ver que os dois ali estão muito próximos, né, os dois com 9 pontos. O Grêmio com 9 pontos, 8 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O São Paulo ele é o 16º, a uma posição atrás aí do Grêmio com 9 pontos, 8 jogos, 1 vitória, 6 empates e 1 derrota. Aqui, como eu disse, né, tem que tomar muito cuidado. Próximo jogo do São Paulo será fora de casa contra o Náutico. No agregado aí o São Paulo tá com placar de 2-1, será a Copa do Brasil. E o Grêmio também vai jogar em casa pela Copa do Brasil. No agregado, né, perdeu para o CSA por 3-2. Últimos confrontos entre eles: 4 vitórias para o São Paulo, 4 empates e 7 vitórias para o Grêmio. O último jogo foi em dezembro de 2024 na casa do Grêmio. O São Paulo perdeu por 2-1 e quando o jogo foi na casa do São Paulo, em julho de 2024, São Paulo venceu por 1-0. Bom, na tabela de classificação são dois times aí que estão muito próximos, praticamente critério de desempate, né? É uma briga direta por essa posição. Os dois terão Copa do Brasil, então teremos que ficar bem de olho aí nas escalações para essa partida do final de semana. E aqui nesse meu primeiro palpite, estou levando muito em consideração o São Paulo, né, jogando dentro do Morumbi, que é sempre muito forte. Eu estou indo seco no São Paulo. Como eu disse, eu estou indo com 5 duplos. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate aqui também entre eles. Jogo 2, Ceará e Sport. Último jogo do Ceará, fora de casa empatou com o Santos em 0-0. Em casa venceu Vitória por 1-0 e em casa perdeu para o Palmeiras pela Copa do Brasil por 1-0. O Sport em casa, né, perdeu para o Cruzeiro por 4-0. Fora de casa perdeu para o Fluminense por 2-1 e em casa empatou com Fortaleza em 0-0. Situação bem difícil aí do Sport. A gente pode ver aqui pela classificação, né? O Ceará é o 6º colocado com 12 pontos. Em 8 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Sport é o último colocado, tá na 20ª posição com 2 pontos em 8 jogos, não tem nenhuma vitória até agora no campeonato, são 2 empates e 6 derrotas. Olha o saldo de gols do Sport, né? Menos 10, fez 4 gols e tomou 14, então é muito complicado aqui a situação do Sport. Próximo jogo do Ceará será pela Copa do Brasil fora de casa contra o Palmeiras. No agregado, o Palmeiras venceu por 1-0 o primeiro jogo. E o Sport, o próximo confronto, será contra o Internacional pelo Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Ceará, 4 empates e 4 vitórias para o Sport. O último confronto foi no mês 10 de 2024, na casa do Sport. O Sport venceu por 2-1 e quando o jogo foi na casa do Ceará, em junho de 2024, foi 0-0.
Bom, aqui não tem muito o que dizer, né? O Sport tá numa situação muito difícil. Teve troca de treinador agora há pouco tempo, mas acredito que não vai haver, né? Tempo de implementar alguma coisa. Ainda mais que vai enfrentar um adversário difícil, que é o Ceará. O que pega é que o Ceará tem Copa do Brasil, perdeu o primeiro jogo aí para o Palmeiras e pode ser que venha com um time muito misto aí para enfrentar o Sport, né? Mas mesmo assim, tô levando em consideração o Ceará jogando em casa, eu tô indo seco na vitória do Ceará. Jogo 3, Operário e Botafogo de São Paulo. Último jogo aí do Operário, fora de casa venceu por 3-2, em casa venceu o América por 1-0 e outro jogo em casa pela Copa do Brasil contra o Vasco, empate em 1-1. O Botafogo ele tá vindo de uma derrota agora, em casa para o Atlético por 3-0, fora de casa venceu o Atlético Paranaense por 4-1 e em casa perdeu para o Goiás por 1-0. Classificação do campeonato, o Operário ele é o 10º com 10 pontos, tem 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O Botafogo tá numa situação bem ruim no campeonato, ele é o 18º colocado com 5 pontos, em 7 jogos tem 1 vitória, são 2 empates, 4 derrotas. Próximo jogo do Operário será pela Copa do Brasil também, contra o Vasco da Gama, no agregado foi 1-1, e o Botafogo tem Brasileirão, vai jogar em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles são 2 vitórias para o Operário, 4 empates e 2 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi em outubro de 2024 na casa do Botafogo, empate em 0-0, e em junho de 2024 na casa do Operário, o Botafogo venceu por 1-0. Nos últimos confrontos, né, a gente vê ali que o Botafogo teve melhores resultados, só que nesse Brasileirão Série B tá numa situação bem difícil. Aqui é um jogo, né, que para o Operário tem tudo para vir com um time misto, né, porque o prêmio aí da Copa do Brasil quando passa de fase é muito bom. Então tô acreditando que vai priorizar esse jogo contra o Vasco da Gama. Mesmo assim, pela situação aqui, apenas uma vitória em 7 jogos e o Operário ainda jogando em casa, eu tô indo seco no Operário. Caso você tenha costume de jogar mais duplos, dá para colocar um empate nesse confronto aqui, porque o Operário pode vir com um time misto, hein? Jogo 4, Vila Nova e Atlético Paranaense. Último jogo aí do Vila Nova, jogando fora de casa, venceu o Atlético por 1-0. Fora de casa pela Copa do Brasil, perdeu para o Cruzeiro por 2-0. E em casa venceu a Chapecoense por 1-0 pelo Brasileirão. O Atlético Paranaense está vindo de um empate com a Chapecoense em 1-1. Em casa perdeu para o Botafogo por 4-1, Botafogo de São Paulo. E pela Copa do Brasil, fora de casa contra o Brusque, empate em 0-0. Classificação do campeonato, o Vila Nova ele é o segundo colocado com 13 pontos. Em 6 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Bom desempenho aqui do Vila Nova, né? A gente pode ver ali. E o Atlético Paranaense, ele é o 9º colocado com 10 pontos. Se a gente olhar bem, né? Não tá tão longe assim do Vila Nova, né? Apenas 3 pontos de diferença. Em 7 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Próximo jogo do Vila Nova, Copa do Brasil contra o Cruzeiro. No agregado, né? Perdeu por 2-0. Vai jogar em casa agora. E o Atlético Paranaense também tem Copa do Brasil, vai jogar em casa, primeiro jogo 0-0. Últimos confrontos entre eles não há muita coisa, e aqui eu considero um jogo muito difícil porque os dois times estão na Copa do Brasil. Na tabela de classificação a gente pode ver que mesmo o Vila Nova sendo o melhor nas últimas partidas, o Atlético Paranaense está muito próximo, é uma briga direta aí por essa posição. A dúvida é como esses times virão escalados, né? Aqui eu tô usando o meu primeiro duplo, tô indo de Vila Nova por ser o vice-líder do campeonato e por estar jogando em casa, mas também tô acreditando numa vitória do Atlético Paranaense, né? Pois mesmo não vindo bem, né, nas suas últimas partidas, pode surpreender aí a qualquer momento, né? Jogo 5, Vasco da Gama e Fortaleza. Último jogo do Vasco, né? Tava com um jogador a mais, ganhando por 1-0, mas perdeu para o Vitória de virada por 2-1, fora de casa. Outro jogo fora de casa pela Copa Sul-Americana contra o Porto Cabedelo, 4-1 para o Porto Cabedelo. E jogando em casa no Brasileirão, perdeu para o Palmeiras por 1-0. Esse jogo aqui foi com o mando de campo do Vasco, né? Já o Fortaleza, em casa, venceu o Juventude por 5-0. Em casa, mais um jogo, venceu o Colo-Colo por 4-0 pela Libertadores. E fora de casa, empate com o São Paulo em 0-0. Classificação do campeonato, o Fortaleza ele é o 11º, com 10 pontos, tem 8 jogos, 2 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Vasco da Gama, 17º colocado, está na zona de rebaixamento, com 7 pontos em 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Olha o desempenho do Vasco da Gama, hein? Fortaleza também não fica muito atrás, né? Tem apenas uma vitória nos últimos 5 jogos pelo Brasileirão. Próximo jogo do Vasco da Gama será em casa contra o Operário, Copa do Brasil.
Brasil, o agregado foi 1-1. E o Fortaleza também vai jogar em casa contra o Retrô Copa do Brasil, o agregado também foi 1-1. Últimos confrontos entre eles, o Vasco tem 5 vitórias, são 3 empates entre eles e 4 vitórias para o Fortaleza. O último jogo foi em novembro agora de 2024 na casa do Fortaleza. O Fortaleza venceu por 3-0 e antes disso, em julho de 2024 na casa do Vasco, foi o Vasco que venceu por 2-0. Bom, aqui mesmo o jogo sendo na casa do Vasco, tô imaginando as duas hipóteses, né, dos dois times virem com time titulares e os dois times virem com mistos. O Fortaleza, né, tem um elenco mais forte, mesmo jogando fora de casa, tô acreditando mais no Fortaleza, mas aqui nesse palpite eu tô indo de empate e Fortaleza. O Diniz já deve estar fazendo as suas modificações. Geralmente, né, quando o Diniz chega num clube novo, demora para os jogadores assimilar, né, a ideia de jogo dele. Então acredito que o Vasco, que já não tem aquela boa qualidade ali na zaga, pode tomar aqueles gols, né, que o Diniz sempre pede, né, para sair jogando, sem dar chutão. Então pode ser que o dinizismo aí no Vasco demore um pouquinho. Então, por esse meu palpite. Jogo 6, Atlético Clube e Novo Horizontino. O que eu trago aqui de informação que o último jogo do Atlético, fora de casa, venceu o Botafogo de São Paulo por 3-0, em casa perdeu para o Vila Nova por 1-0 e em casa venceu o Volta Redonda por 2-1. O Novo Horizontino está vindo de um empate com a Ferroviária em casa por 2-2, fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0 e em casa perdeu para o Corinthians pela Copa do Brasil por 1-0. Classificação do campeonato, o Novo Horizontino ele é o 13º colocado com 10 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. E o Atlético, ele é o 15º colocado com 6 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e 5 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético será contra o Atlético Paranaense, fora de casa, pelo Brasileirão, e o Novo Horizontino vai enfrentar o Corinthians pela Copa do Brasil e o agregado foi 1-0 para o Corinthians. Confrontos entre eles não há muita coisa. Bom, e aqui o que eu tô levando em consideração é o desempenho ali das duas equipes. A gente pode ver que o Novo Horizontino, nos últimos 5 jogos, apenas 1 vitória, são 3 empates, né? E o Atlético aí, 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Tem a vantagem aqui de estar jogando em casa. O Atlético não tem Copa do Brasil, então pode vir com força máxima. O Novo Horizontino, tô acreditando que pode poupar alguns jogadores para enfrentar o Corinthians, né, na próxima semana. E aqui nesse meu palpite, eu tô indo no empate entre eles. É um palpite muito difícil. Caso você tenha costume de colocar triplos, nessa partida aqui eu colocaria, viu? Jogo 7, Atlético Goianiense e Remo. Último jogo aí do Atlético Goianiense, fora de casa empatou com o Avaí em 0-0, em casa venceu o Novo Horizontino por 1-0 e fora de casa empate com o Amazonas em 1-1. Já o Remo em casa perdeu para o Paysandu por 1-0, Campeonato Paraense. Esse jogo aqui ele foi para os pênaltis, né? E o Remo acabou sendo campeão. Antes disso, o primeiro jogo foi 3-2 entre eles, por isso, né, a partida foi para os pênaltis. E pelo Brasileirão, em casa venceu o Amazonas por 1-0. Classificação do campeonato, o Remo é o 4º colocado com 12 pontos, em 6 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, hein? Tá invicto aí no campeonato o time do Remo. O Atlético Goianiense, ele é o 12º colocado com 10 pontos, em 7 jogos tem 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense, jogo difícil, né, fora de casa contra o América, e o Remo vai jogar em casa contra o Volta Redonda. Não há confrontos entre eles, né, pelo menos nos últimos anos, e aqui tô considerando uma partida bem equilibrada, viu, porque na classificação o Remo é o 4º, o Atlético Goianiense 12º, mas olha a pontuação, eles são muito próximos. No desempenho, o Remo não perde nos seus últimos 5 jogos, o Atlético Goianiense tem só uma derrota nos seus últimos 5 jogos, dá pra perceber que vai ser uma partida bem equilibrada. Aqui, o que eu tô levando em consideração é o Atlético Goianiense jogando em casa. Tô indo seco no Atlético Goianiense, mas palpite difícil, hein? Esse jogo aqui cabe um duplo. Se eu fosse jogar um duplo, eu colocaria um duplo aberto aí pela boa campanha que vem fazendo o Remo também. Jogo 8, Bahia e Vitória. Bavi, clássico aqui no Brasileirão. Último jogo aí do Bahia, fora de casa perdeu para o Flamengo por 1-0. Na Libertadores em casa perdeu para o Nacional por 3-1 e em casa venceu o Botafogo por 1-0. O Vitória tá vindo de uma vitória em cima do Vasco da Gama por 2-1. Pela Copa Sul-Americana em casa empatou com Defensa e Justiça e fora de casa perdeu para o Ceará por 1-0 pelo Brasileirão. Classificação aqui do campeonato, o Bahia
Bahia, ele é o 8º colocado com 12 pontos. Em 8 jogos tem 3 triunfos, 3 empates e 2 derrotas. E o Vitória, ele é o 14º colocado com 9 pontos. Em 8 jogos tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Próximo jogo do Bahia será em casa pela Copa do Brasil contra o Paysandu. O primeiro jogo venceu por 1-0 e o Vitória também vai jogar em casa, só que pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos. Últimos confrontos entre eles são 5 triunfos para o Bahia, 7 empates e 3 vitórias para o Vitória. O último confronto foi agora em março de 2025, Campeonato Baiano, empate entre eles na casa do Vitória, e em março de 2025 também na casa do Bahia, triunfo do Bahia por 2-0. Bom, nesse palpite, o que eu tô levando em consideração? Bahia jogando em casa, é um time que na classificação tá melhor que o Vitória, tá com um elenco mais reforçado, só que tem Copa do Brasil. O Vitória, o próximo jogo é pelo Brasileirão, então contra o Bahia pode vir com força máxima. Por se tratar de um clássico, tô acreditando que o Bahia vai vir com força máxima também. Então aqui eu tô indo de Bahia e empate, porque nesse clássico aqui os números muitas vezes não quer dizer nada. Jogo 9, Corinthians e Santos, outro clássico agora paulista no Brasileirão. O último jogo do Corinthians perdeu para o Mirassol por 2-1 fora de casa. Em casa pela Copa Sul-Americana empatou com o América em 1-1 e em casa venceu o Internacional por 4-2. O Santos está vindo de um empate em 0-0, esse jogo foi na casa do Palmeiras. Fora de casa perdeu para o Grêmio por 1-0 e pela Copa do Brasil em casa empatou com o CRB em 1-1. Classificação do campeonato, o Corinthians ele é o 10º colocado com 10 pontos, em 8 jogos tem 3 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. O Santos ele é o 19º colocado com 5 pontos, em 8 jogos tem 1 vitória, 2 empates e 5 derrotas. Próximo jogo do Corinthians, Copa do Brasil, será contra o Novo Horizontino. O primeiro jogo foi 1-0 e o Santos também terá a Copa do Brasil, como a gente viu ali em cima, né? O primeiro jogo em casa o Santos empatou em 1-1. Agora o jogo é fora de casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Corinthians, 4 empates e 4 vitórias para o Santos. O último confronto foi em março de 2025 pelo Campeonato Paulista. O Corinthians venceu por 2-1 em casa e antes disso, em fevereiro também de 2025, pelo Paulista, o Corinthians venceu também por 2-1 jogando em casa. Retrospecto ruim, né, do Santos contra o Corinthians aí nas 2 últimas partidas. Tá numa situação difícil aqui no Campeonato Brasileiro. O Corinthians ali também não está tão bem, né? Os dois, né, tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos, mas o Corinthians jogando em casa é muito forte. Vi umas imagens de que o Neymar já está treinando, não sei se ele terá condições de jogar contra o Corinthians já essa partida, mas mesmo se ele jogar, acredito que não vai jogar por muito tempo. Eu tô indo seco no Corinthians. É um clássico, jogo difícil, mas devido à situação aqui do Santos no momento, eu tô acreditando mais na vitória do Corinthians. Jogo 10, Juventude e Fluminense. O último jogo do Juventude perdeu fora de casa por 5-0 para o Fortaleza, em casa perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 e fora de casa perdeu de novo para o Internacional por 3-1. O Fluminense ele tá vindo de uma derrota para o Atlético Mineiro, 3-2, fora de casa pela Copa Sul-Americana, foi com o time reserva e perdeu para o São José por 1-0 e em casa venceu o Sport por 2-1. Classificação do campeonato, o Fluminense ele é o 5º colocado com 13 pontos, em 8 jogos tem 4 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Juventude, 18º colocado com 7 pontos, em 8 jogos tem 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. No desempenho ali dos dois times não estão bons, né? Mas o do Juventude, nenhuma vitória nos últimos 5 jogos, né? Tudo vermelho. Próximo jogo do Juventude será pelo Brasileirão fora de casa contra o Bragantino e o Fluminense tem Copa do Brasil fora de casa contra o Aparecidense. Primeiro jogo foi 1-0 para o Fluminense. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Juventude, 3 empates e 1 vitória para o Fluminense, em vantagem para o Juventude aqui nesse confronto. O último confronto foi no mês 9 de 2024, na casa do Juventude. O Juventude venceu por 2-1, Brasileirão, e no mês 8 de 2024 pela Copa do Brasil, na casa do Fluminense, empate em 2-2. Bom, a gente pode ver ali que o Juventude vem muito mal, né, nas suas últimas partidas. O Fluminense vem apresentando um bom futebol, perdeu para o Atlético Mineiro, mas foi um gol que foi no finalzinho, né? Jogou bem essa partida, foi muito competitivo e imaginando, né, que o Fluminense jogue do mesmo jeito que jogou contra o Atlético Mineiro, tô acreditando na vitória do Fluminense. O que pega aqui é a Copa do Brasil. Pode ser que alguns jogadores sejam poupados, mesmo assim ainda tô acreditando mais no Fluminense, por esse motivo eu tô indo seco no Fluminense.
Jogo 11, Flamengo e Botafogo, clássico carioca no Brasileirão. Último jogo do Flamengo, venceu o Bahia por 1 a 0 em casa. Fora de casa empatou com o Central Córdoba em 1 a 1 pela Libertadores e fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1. O Botafogo ele tá vindo de uma vitória no Brasileirão por 4 a 0 em cima do Internacional. Fora de casa venceu o Carabobo na Libertadores por 2 a 1 e fora de casa Brasileirão perdeu para o Bahia por 1 a 0. Classificação do campeonato, o Flamengo, ele é o vice-líder com 17 pontos, em 8 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Botafogo, ele é o nono colocado com 11 pontos, em 8 jogos tem 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Próximo jogo do Flamengo, Copa do Brasil contra o Botafogo, mas esse é o da Paraíba. No agregado foi 1 a 0 e o Botafogo também tem Copa do Brasil contra o Capital. Venceu o primeiro jogo por 4 a 0, hein? O Botafogo acho que é o único time aí da Copa do Brasil que tá tranquilo. Últimos confrontos entre eles, muita vantagem para o Flamengo, né? 10 vitórias, 1 empate e 4 vitórias para o Botafogo. O último confronto foi em fevereiro agora de 2025 pelo Campeonato Carioca. O Flamengo em casa venceu por 1 a 0 e no mesmo mês de 2025 pela Supercopa Rei, o Flamengo venceu por 3 a 1 o Botafogo. Tô acreditando que o Flamengo vai poupar jogadores, mas todo mundo sabe do elenco, né, que tem o Flamengo. Botafogo eu já acredito que vai vir com força máxima, né, porque conseguiu um placar muito bom contra o Capital. E nesse palpite aqui, tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Flamengo e Botafogo. Tô levando muito em consideração esse histórico aqui de confrontos entre eles com poucos empates. Jogo 12, Cruzeiro e Atlético Mineiro, mais um clássico agora mineiro no Brasileirão. Último jogo do Cruzeiro, fora de casa venceu o Sport por 4 a 0, fora de casa pela Copa Sul-Americana 1 a 1 contra o Mushkona e em casa venceu o Flamengo por 2 a 1. O Atlético Mineiro tá vindo de uma vitória em casa em cima do Fluminense por 3 a 2. Na Copa Sul-Americana perdeu para o Iquique por 3 a 2 e jogando fora de casa venceu o Juventude por 1 a 0. Classificação do campeonato, o Cruzeiro ele é o quarto colocado com 16 pontos, em 8 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Bom desempenho aqui do Cruzeiro. O Atlético Mineiro tá na sétima posição com 12 pontos, em 8 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. O Atlético Mineiro tá numa boa recuperação também. Apenas uma derrota aí para os dois times, né, nos últimos 5 jogos. Próximo jogo do Cruzeiro será fora de casa contra o Vila Nova. O Cruzeiro venceu o primeiro jogo por 2 a 0, jogo válido aí pela Copa do Brasil. E o Atlético Mineiro também pela Copa do Brasil, já tem um jogo um pouco mais difícil, vai jogar em casa contra o Maringá. Primeiro jogo 2 a 2. Últimos confrontos entre eles, o Cruzeiro tem 3 vitórias, são 5 empates entre eles e 7 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo foi em fevereiro agora de 2025. O Atlético Mineiro jogando fora de casa venceu o Cruzeiro por 2 a 0 e em janeiro de 2025 pela FC Series, né, jogo lá nos Estados Unidos, empate entre eles em 0 a 0. Como eu disse no vídeo anterior, eu tô muito curioso assistir esse jogo aqui por causa do Dudu. Será que ele vai entrar como titular? Seria uma atração a mais, hein? Vai ser legal demais ver ele pegando lá na bola e a torcida vaiando ele. E se ele fizer gol, será que vai comemorar? Hoje, olhando os números aqui e pelo que vem apresentando as duas equipes, considero o Cruzeiro melhor. Tem a vantagem agora de jogar em casa. Mesmo nos confrontos diretos aqui, o Atlético Mineiro tendo vantagem, eu tô acreditando mais no Cruzeiro. Por esse motivo, eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de Cruzeiro e empate entre eles. Jogo 13, Paysandu e Goiás. Último jogo do Paysandu, fora de casa venceu o Remo por 1 a 0 o Campeonato Paraense, né? O jogo que foi para os pênaltis, mas o Remo acabou sendo campeão. Antes disso, em casa tinha perdido para o Remo por 3 a 2 e outro jogo fora de casa pelo Brasileirão perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0. O Goiás está vindo de uma vitória em casa em cima do Curitiba. Outro jogo em casa venceu o Avaí por 2 a 1 e mais um jogo fora de casa pelo Brasileirão venceu o Botafogo de São Paulo por 1 a 0. Classificação do campeonato, Goiás é o líder com 16 pontos, em 7 jogos tem 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e o Paysandu, 20º colocado, para não dizer último, né, tem 2 pontos, em 6 jogos, nenhuma vitória, 2 empates e 4 derrotas. Olha o desempenho do Paysandu como é ruim, hein? Próximo jogo do Paysandu, Copa do Brasil, fora de casa contra o Bahia, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0. E o Goiás vai jogar em casa pelo Brasileirão contra a Ferroviária. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Paysandu, 5 empates e 6 vitórias para o Goiás.
O último confronto foi agora no mês 4 de 2025 pela Copa Verde na casa do Goiás, empate em 1-1. E o jogo quando foi na casa do Paysandu no mesmo mês, empate em 0-0 pela Copa Verde. Bom, palpite complicado, né? Porque o jogo é na casa do Paysandu. Paysandu geralmente ele dá trabalho, mas esse ano não sei o que tá acontecendo com o Paysandu, tá muito mal. Goiás é o líder do campeonato, né? Não tem nem muito o que dizer. Fora que nos confrontos direto aqui, muita vantagem nesse confronto para o Goiás. Tô indo seco no Goiás, mas sabe como é que é futebol, hein? Vai que a virada do Paysandu no Campeonato Brasileiro Série B seja justamente contra o líder, né? Jogo 14, Bragantino e Palmeiras. Último jogo do Bragantino, jogando fora de casa, empatou com o Grêmio em 1-1. Em casa venceu o Mirassol por 1-0 e fora de casa pela Copa do Brasil perdeu para o Criciúma por 1-0. O Palmeiras ele tá vindo de uma vitória em cima do São Paulo por 1-0 em casa, né? O jogo foi no Barueri. Na Libertadores fora de casa venceu o Cerro Porteño por 2-0 e mais um jogo fora de casa contra o Vasco da Gama Brasileirão, venceu por 1-0. Classificação do campeonato, o Palmeiras é o líder com 19 pontos, em 8 jogos tem 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Boa sequência aqui do Palmeiras, né? Apenas uma derrota com 4 vitórias nos últimos 5 jogos. E o Bragantino, terceiro colocado com 17 pontos, em 8 jogos tem 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Excelente também campanha do Bragantino, hein? Próximo jogo do Bragantino será em casa contra o Criciúma, Copa do Brasil. O Bragantino perdeu, né, por 1-0 e o Palmeiras vai jogar a Copa do Brasil também, só que em casa contra o Ceará. O primeiro jogo foi 1-0 para o Palmeiras. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Bragantino, 5 empates e 7 vitórias para o Palmeiras. O último confronto foi em janeiro de 2025 pelo Paulista. O Palmeiras em casa empatou em 0-0 e antes disso, no mês 10 de 2024 pelo Brasileirão, na casa do Bragantino, outro empate em 0-0. Esse aqui é um confronto muito bom também, né? Porque vencendo o Bragantino, ele passa o Palmeiras e pode ser um novo líder aí do Campeonato Brasileiro, dependendo das outras partidas também. Vai ser um jogo muito bom, né, de assistir. Bragantino que tá com um estádio novo. E aqui também, né, imaginando que os dois times vão vir com mistos. O time do Palmeiras tem um elenco mais recheado. O jogo será na casa do Bragantino, né, mas para o Palmeiras, né, não é uma distância tão grande. Acredito que será um jogo bem pegado, com poucos gols. A gente pode ver que as duas últimas partidas entre eles 0-0, mas aqui devido ao atual momento aí das duas equipes, o Palmeiras está um pouquinho melhor. Eu tô indo seco no Palmeiras. Aqui eu não tô colocando um duplo porque acabou, já usei meus 5 duplos, mas se você for jogar duplo aqui, eu também colocaria um empate entre eles. Bom, pessoal, é isso. Essas foram as primeiras informações aqui da Loteca 1189. Se você gostou aqui das informações e ainda não conheceu o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, porque quando você faz isso ajuda demais aqui no YouTube. Deixa aí seus palpites. Se você tiver boas informações, se tiver alguma crítica, fica à vontade aí para deixar nos comentários. Aconselho a sempre ler os comentários porque tem boas informações e ajuda demais aí a melhorar nos palpites, hein? Lembrando que a Loteca 1188 ela está correndo, né? Ainda não sabemos qual que é o valor aqui da Loteca 1189. Quero desejar muita sorte aí nas duas lotecas, né? Na Loteca 1189 e na Loteca 1188. Espero você no próximo vídeo. Fui!